Eita, bom, vamos lá? Vamos lá, porque hoje a gente vai organizar a nossa vida. Então, se você chegou aqui, até aqui, né? Muito provavelmente é porque você tem aí 5, 10, 15 histórias e você está pensando, meu Deus, como é que eu vou organizar isso tudo aí? Como é que eu vou saber quais histórias eu escrevi, quantas palavras elas têm, qual é o gênero delas? Enfim, é muita coisa aí para organizar, a gente sabe disso. E algumas pessoas acabam optando por fazer aí uma planilhazinha no Excel, né? Faz tudo bonitinho e tal. Outras pessoas organizam num arquivo de Word mesmo, mas se existe a pretensão aí, se você está querendo tentar a sorte no mercado lá fora, e quando a gente fala de mercado lá fora, a gente tem um mercado gigantesco aí que publica histórias em inglês, existe uma ferramenta, existe um site chamado Submission Grinder, que acaba sendo a referência quando o assunto é organizar a nossa vida, né? Organizar todas as nossas histórias ali. E esse site também tem outras funcionalidades que a gente vai abordar em outros vídeos. A gente vai tentar depois agrupar tudo direitinho ali. Já falei com a Jana. Então a gente vai criar mais ou menos uma playlist na qual vocês vão poder entender como é que esse site funciona e também ter uma noção geral de como vocês podem utilizar esse site para fins bem específicos ali de cada um. Então, nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai tratar mesmo de organizar as nossas histórias. Então, a gente vai pegar tudo que a gente escreveu e a gente vai ver como é que o site vai ajudar a gente aí nesse sentido. A gente está aqui com o site do Fantástico Guia aberto, vocês sabem que todo o material que a gente grava, todas as nossas iniciativas vocês podem encontrar por lá. Mas hoje o assunto é outro. Já vou mudar aqui para o site do The Grinder. E a gente vai falar dele. Deixa eu só colocar. Pronto, agora está bem melhor. Agora vocês conseguem ter aí a visão geral do site. E ele é realmente um pouco assustador aí de início, até mesmo para quem domina, né, o inglês e tudo mais, acaba sendo algo que tá tudo muito preto no branco, literalmente aí. Diogo, o que está rolando aqui? Eu estou olhando para quê exatamente? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui nessa tela inicial é algumas informações sobre o mercado editorial, algumas atividades recentes do mercado editorial. Então, você vai ver ali que a gente tem o nome das publicações aqui, ó, todas elas listadas com um link para cada uma. A gente não vai falar disso hoje, mas depois vai ter um vídeo só abordando questões específicas de cada mercado. E vocês vão ver ali que a gente tem, ó, uma pessoa que foi rejeitada com 45 dias nessa revista aqui, uma pessoa que foi, não, 6 pessoas, né, que foram rejeitadas por essa revista aqui com uma variação de dias ali de 8 a 60 dias. A gente tem pessoas que foram aceitas por uma determinada publicação. Então, aqui vocês vão entender mais ou menos o que é que está rolando no mercado neste momento. E esse site aqui, ele funciona sempre com as informações que nós colocamos nele. Quando eu falo nós escritores, né, a gente vai lá, ó, mandei essa história aqui para publicação tal e já fui rejeitado. Ah, mandei e estou aguardando resposta. Fui aceito. Então, tudo que acontece, a gente coloca no site e o site agrupa essas informações e compartilha com todos os outros usuários. E assim a gente consegue ter uma ideia do que é que está rolando, a gente consegue mais ou menos entender ali como cada mercado está funcionando. Enfim, o Grindr ele vai oferecer aí muitas vantagens, né, para a gente compartilhar as nossas experiências, né? Então, eu compartilhando aí todas as minhas experiências com o mercado, eu acabo contribuindo para que outros autores tenham acesso a essas informações e quando a gente tem aí essa coleção de informações de vários autores, a gente consegue ver certos padrões e esses padrões ajudam bastante na hora de escolher para onde a gente vai enviar as nossas histórias. Mas aqui, o que acontece é, a gente está olhando para uma tela na qual eu não estou logado. Eu ainda não fiz o meu login aqui. Então, como a gente não vai dar uma olhada em todos os aspectos do site hoje, a gente vai focar só em organizar a nossa vida, eu vou clicar aqui em login. Então, quando eu clicar em login,
vocês vão ver que eu já estou aqui com o meu login salvo. Eu não vou entrar com o meu login especial, ó, com o meu login pessoal. Eu vou logar com o Fantástico Guia. Então, a gente usa ali um e-mail aqui do Fantástico Guia para fazer o login aqui no site e criamos esse perfil justamente para que a gente pudesse utilizar no vídeo de hoje, tá? Esse é um perfil no qual a gente colocou ali algumas histórias como exemplo, né, para vocês terem uma ideia ali de como a gente vai colocar cada uma das nossas histórias e a gente vai poder ter uma visão mais geral aí de como é que ele funciona. Então, como o nosso interesse aqui é registrar as nossas histórias, a gente vai agora aqui na nossa conta, vocês vão ver que mudou um pouquinho, já que nós estamos logados, e a gente vai clicar nessa opção Manage Pieces. E o que que isso quer dizer? A gente vai gerenciar aí as nossas obras. Então, aqui a gente tem 3 obras registradas. Vocês vão ver aqui que a gente tem o título das obras, a gente colocou aqui como título História 1, História 2, História 3. Todas elas são ficção. A gente tem a contagem de palavras de cada uma delas. Essa contagem de linhas aqui, ela funciona muito quando vocês estão trabalhando com poesia, né? Então, escrever um poema tem a contagem de linhas, porque algumas publicações vão pedir para vocês, quantas linhas tem a sua poesia? Vocês vão ter que informar. Então, essa coluna aqui, ela serve mais para quem está escrevendo poesia. E aqui a gente também tem alguns dados relacionados aos nossos envios, né? A gente tem aqui submissions, algumas pessoas falam submissão também, eu não vejo problema nenhum em falar submissão, mas vou usar aqui envios na maior parte do tempo, para que vocês entendam que foram histórias que nós enviamos para uma certa publicação, tá? Esses números aqui, não abordaremos eles nesse momento de forma mais aprofundada, mas basicamente o que eles informam é quantas submissões a gente tem agora, a contagem de submissão, né? Quantas vezes você submeteu aquela história ali nos últimos 12 meses e no último espaço ali a gente tem quantas vezes a gente submeteu, enviou essa história em toda a vida, em toda a existência dessa história. Então, os números são basicamente esses, mas a gente não vai falar disso muito a fundo hoje. Então, aqui nesse espaço, se eu quiser adicionar uma história minha, eu vou precisar clicar aqui em Add Piece. E aqui eu vou adicionar uma história. Então, eu terminei de escrever a minha história agora, eu venho aqui e eu vou adicionar ela ao sistema do site. Então, eu vou colocar aqui o título da história. Então, a gente já tem história 1, história 2, história 3. Eu vou adicionar a história 4. E depois eu posso selecionar aqui que tipo de gênero, não gênero, na verdade, né? Do que é aquela história? Aquela história é uma ficção? É uma não ficção? É um poema? É alguma outra coisa? Do que a gente está falando aqui? No nosso caso, na maioria das vezes, a gente vai estar falando de ficção, porque a gente trabalha com ficção científica, a gente trabalha com fantasia. Então, vamos selecionar aqui ficção e vamos também acrescentar a nossa contagem de palavras. Vamos dizer aqui que a gente tenha 2.000 palavras. Então, vou colocar aqui 2.000 palavras. Não vou colocar o número de linhas, porque eu não escrevi uma poesia, né? Mas eu poderia selecionar. E aqui a gente tem o gênero. Então, qual é o gênero da minha história? O que eu escrevi é uma ficção científica? O que eu escrevi é uma fantasia? Vocês vão ver que a gente tem aqui várias opções e vocês vão marcar a opção correspondente àquela história específica. A minha história, a história número 4, é uma história de terror. Então, eu vou marcar terror aqui. Aqui, eu não preciso me preocupar, não é algo que a gente vai precisar, porque
eu não escrevi uma não ficção. Então, não é algo aqui que a gente vá considerar. Então, a gente vai deixar isso daqui da forma que está. E os outros também a gente não vai explorar. Esse espaço aqui pode ser um espaço interessante, mas já já a gente vai falar dele. E eu vou marcar aqui também a data na qual aquela história foi finalizada, quando eu terminei de escrever aquela história. Então, ó, acabei de escrever hoje. Ah, escrevi, Diogo, há uns 6 meses atrás, não lembro exatamente quando foi. Não precisa botar, não há necessidade de acrescentar isso. Essas duas opções aqui também são opções que a gente vai marcar já já. Então, eu vou salvar, cliquei aqui em Save Piece e vocês vão ver que agora a gente tem aqui 4 histórias registradas e ela está toda zerada, porque eu não mandei para lugar nenhum, eu não mandei nos últimos 12 meses, então eu não tenho nenhum tipo de informação relacionada aos envios dessa história. Quando a gente está falando de organização, essa é uma das melhores maneiras para que vocês possam visualizar todas as histórias que vocês têm. Então, vocês vão ver ali que até agora eu escrevi 4 histórias, todas elas foram ficção, e eu também tenho a contagem de palavras de cada uma dessas histórias. E isso vai me ajudar muito, por quê? Porque com base na contagem de palavras, eu posso ver se, tem um edital aberto, mas eles têm um limite de palavras. Se eu tiver excedido esse limite de palavras, não tem por que eu submeter, né, ou enviar essa história para aquela publicação, porque ela vai ser automaticamente rejeitada. Então, aqui a gente consegue ter uma visão panorâmica aí da nossa produção, tá? A gente também tem aqui 2 opções, que é a opção de Run Search, na qual a gente vai poder ali pesquisar para quais revistas, para quais mercados eu posso enviar essa minha história, caso eu queira. E a gente tem essa outra opção aqui, que é Update. E a gente vai dar uma olhada nessa opção aqui. Então, eu vou clicar em Update e vocês vão ver que aqui eu continuo tendo todas aquelas opções que a gente viu lá na hora de registrar a história 4, mas vamos dizer que eu tenho aqui algumas considerações em relação à minha história. Eu posso escrever aqui alguma coisa. Pô, tem uma nota aqui sobre a minha história, eu recebi um feedback, algum editor me disse tal coisa bem específica dessa história, eu não quero esquecer isso, eu posso deixar isso marcado aqui. E eu também posso marcar se a minha história é uma tradução, então se o que eu escrevi foi uma tradução, eu posso deixar isso marcado na hora de registrar a minha história. E vamos dizer que eu esteja cansado de enviar aquela história, eu enviei aquela história já para 15, 20 publicações, ninguém me aceitou na vida, eu não quero mais saber de enviar essa história, então eu posso clicar aqui e marcar que essa é uma história aposentada. E aí eu vou salvar e essa história já não vai ficar mais ali listada quando eu vier a procurar aí oportunidades de envio, tá? E por último, existe também a opção de deletar essa história aqui do meu registro. É sempre uma opção. A gente não recomenda que vocês façam isso, né? Por quê? Porque, querendo ou não, é importante ter todo o registro ali da caminhada, mas se por algum motivo aquela história não fizer mais sentido e você não quiser mais ela ali no site, também há a opção de deletar. Agora, uma coisa que a gente vai ver aqui que não tinha na história anterior é que agora a gente tem Your Submissions. E o que que isso quer dizer? Aqui eu consigo ver para onde eu já enviei essa história e qual é o status dessa história atualmente naquele envio. Então, ó, a gente tem aqui a revista Clarks, para a qual, na teoria, né, a gente enviou essa história no dia 30 de junho de 2024. E até agora, a gente não recebeu resposta alguma. Ou seja, vocês vão ver que ela está com a resposta pendente aqui. E quando eu tenho essa história pendente,
Isso quer dizer que, em algum momento ali, quando sair essa resposta, eu vou poder modificar o status aqui. Eu vou poder informar ao site que essa história foi rejeitada, que essa história foi aceita, que essa história recebeu ela recebeu uma rejeição, mas recebeu também um feedback personalizado. Então, eu posso deixar isso registrado aqui. Então, vamos dizer que hoje, neste momento, eu acabei de receber essa resposta. Eu já estou aí há 8 dias esperando a resposta da Clarks e hoje ela chegou. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma clicada aqui no Update e vocês vão ver que aqui está marcado o nome da revista. Aqui nós temos a data na qual eu enviei esse material para a revista. Essa segunda opção eu posso marcar quando a revista me manda um e-mail dizendo que recebeu a minha obra. Eu, particularmente, não costumo marcar essa opção. Eu deixo essa opção desmarcada aqui, porque a maioria das revistas já manda essa confirmação aí toda vez que eles recebem uma história sua. Se essa história ficou em uma segunda fase, se eu recebi um e-mail lá do editor dizendo assim, ô Diogo, então, li aqui sua história, ou um dos meus primeiros leitores leu essa história aqui, e a gente acredita que essa história tem potencial, mas precisa dar uma segunda olhada nela para ver se realmente ela é o que a gente está procurando. Você vai receber ali uma notificação, né, um e-mail dizendo isso, e você pode registrar isso aqui. Eu posso falar, por exemplo, olha, eu mandei no dia 30/6, eu posso falar que, por exemplo, no dia 1º, eu recebi uma mensagem ali do editor dizendo, vou segurar essa sua história aqui para poder dar uma olhada nela. Então, eu posso deixar isso registrado aqui. É bom você registrar isso, porque você sabe que houve ali já um interesse daquela revista por uma história sua, e isso é muito, muito válido, porque aí você já começa a ver quais mercados ali, quais editores já estiveram, de certa forma, inclinados a comprar algo seu, mas, no meu caso, azar o meu, eu fui rejeitado. Então, no dia 1º, o editor disse que queria dar uma segunda olhada, e hoje, no dia 8, eu recebi uma mensagem dizendo, Diogo, a sua história foi rejeitada. Então, eu marquei aqui, data na qual essa situação toda que foi resolvida, né, que a gente finalizou esse processo, e, infelizmente, eu vou marcar aqui que essa história foi rejeitada. Então, se eu recebi uma rejeição normal, padrão, eu vou marcar aqui, rejeição form, que é o que a gente chama de uma rejeição padrão. Ninguém mandou nenhum comentário, nada disso. Mas existe uma outra opção, que é a rejeição pessoal. Se eu recebi uma rejeição pessoal, eu posso ir lá copiar o que aquele editor escreveu, porque algumas vezes eles dão algumas dicas. Olha, isso aqui funcionou, isso daqui não funcionou, então eu posso copiar isso aqui. Eu venho aqui e colo nesse espaço e salvo. Então, vamos dizer que o editor não falou muita coisa, ele mandou ali, muito legal e muito bom. Mandou um muito bom para mim e me rejeitou, me deu essa rejeição pessoal. Eu vou deixar isso daqui gravado, porque na maioria das vezes, infelizmente, tenho que comunicar a vocês aqui que vocês serão rejeitados. Então, vou deixar já isso aqui gravado, mas vou mostrar só rapidinho aqui que a gente tem também outras opções, né? Então, eu posso marcar, já fica marcado, né? Quando a gente envia, fica marcado esse pendente. Aqui é uma opção na qual a gente mandou um query para o editor. O que é um query? Quer dizer assim, mandei minha história já tem 3 meses, ninguém falou nada. Mandei um e-mail para lá perguntando qual é. O que aconteceu? Já tem 3 meses que vocês estão com a minha história e nada, e nenhuma resposta. Eu posso registrar isso aqui. Eu posso registrar com muita alegria aí, porque vão chover alguns dólares aí em você, que você foi aceito, né? Que a história, na verdade, foi aceita para publicação, então dá para marcar aqui. E a gente tem as 2 rejeições que mencionamos. Se você retirou a história, você pode
colocar aqui que você withdraw a história, é sempre uma possibilidade, e tem algumas outras opções aqui, ninguém nunca respondeu, a gente tem pedidos de reescrita também, mas não há necessidade também de você vir aqui e registrar tudo o que aconteceu, né? O mais básico ali, fui aceito, fui rejeitado, a rejeição foi pessoal, foi uma rejeição padrão, ou então eu retirei aquela história, né? São as mais indicadas que vocês realmente registrem. Então, nesse caso aqui, vamos manter a nossa rejeição pessoal e agora eu vou salvar, ó. Eu vou salvar porque eu quero deixar registrado aqui que eu levei uma rejeição da revista Clarks. Então, depois que essa rejeição foi processada, ele vai te mostrar essa tela aqui. Vamos ignorar ela por enquanto, mas vamos voltar lá para o nosso Manage Pieces, que é onde a gente estava para organizar nossas histórias, que vocês vão ver que agora eu tenho aqui a minha história 1 com mais informações. Quando eu clicar aqui em Update, vocês vão ver que eu já tenho essa notinha aqui, ó, do lado direito. E vocês vão ver que aquele texto que eu coloquei lá de muito bom, ele vai aparecer ali. Então aqui vocês vão ter um registro de todas as rejeições que vocês já receberam e se por algum motivo vocês receberam uma rejeição personalizada, dá para registrar também o que é que aquele editor disse sobre a história naquele momento. Então, você pode deixar isso aqui registrado e depois você vai fazer um novo envio, né? Vai continuar mandando essa história aí para outras publicações, mas você vai sempre ter ali o registro de quando você enviou, quando você foi informado de que aquela história ia ficar retida mais um tempinho ali para que eles pudessem dar uma outra olhada e aqui nesse caso, quando a história foi rejeitada, né? Que foi no dia 8 de julho, data que estamos gravando aqui esse vídeo. Então, temos aqui não só a minha história registrada com todas as informações dela, mas também temos todo o histórico de envios, rejeições, aceitações, enfim, tudo que aconteceu na vida daquela história. E é por isso que a gente sempre diz que, sim, uma das melhores ferramentas para que a gente organize a nossa vida, quando a gente está falando aí de envios lá para fora, é esse site aqui, o The Grinder. Porque com base nele, vocês vão conseguir aí organizar, não só organizar as histórias, mas também ter ali um registro de tudo que aconteceu na história da vida daquela obra ali específica. Então, como a gente já havia comentado lá no começo do vídeo, a gente vai explorar ainda outras questões aqui, a gente vai falar sobre outros recursos que o site oferece, mas a princípio esse é o recurso básico do Grindr, que é dá para a gente a possibilidade de não só registrar todas as histórias que a gente escreveu, mas também registrar todo o histórico daquela obra enquanto a gente estiver enviando ela para publicação. Então, ó, qualquer dúvida que vocês tenham, deixem comentários aí embaixo, ou então entre em contato com a gente lá pelo site também. Vamos voltar aqui para o site do Fantástico Guia. Vocês têm aí como entrar em contato diretamente com a gente. Então, falem, deixem mensagens aqui também. Vamos criar uma playlist aqui com todo esse conteúdo para vocês, mas a gente espera que, a partir de agora, vocês tenham também o site como uma opção para organização. Quer criar uma planilha também? Diogo, não confio em deixar tudo nesse site, eu quero deixar também registrado, ter um registro pessoal. É super válido. A gente realmente recomenda. Só que aqui a gente já tem uma ferramenta que não só ela está pronta para uso, mas ela também vai servir como forma de ajudar
outros escritores compartilhando o que está acontecendo com a gente. Então, a partir do momento que eu venho aqui, eu deixo tudo certinho, eu deixo todas as minhas informações, outras pessoas vão ver, pô, essa revista aqui geralmente responde em 10 dias, em 15 dias, em 30 dias. Então, vocês vão ver aí nos próximos vídeos que todas essas informações que a gente está jogando ali, elas estão ajudando a construir algo muito maior e algo que é de interesse de todos os escritores. Então, por isso é uma ferramenta tão utilizada. É isso para esse primeiro vídeo. Não vamos nos estender muito, a gente já está aí com 25 minutos. Então, um beijo para vocês e cliquem aí no próximo vídeo para dar uma assistida. Beijão!